Então, resolvi fazer esse vídeo para ficar mais uma explicação sobre o que foi dado essa semana no Centro de Mídias, né? Nós vamos falar aqui sobre a relação de massas. A gente sabe que toda matéria, ela é formada a partir do átomo, não é? Lembrando que a gente já viu isso daqui, que o átomo, ele reúne e vai formar uma molécula. A representação que a professora colocou aqui de átomo nessa bolinha, representando pela letra H, porque a gente já viu em outras aulas que todo e qualquer elemento ele é representado a partir da inicial do nome do elemento químico. Aqui no caso, o hidrogênio. Quando a gente representa a molécula do hidrogênio, nós colocamos o H e o 2. Por que a professora colocou 2 agora aqui, duas bolinhas? Porque para formar uma molécula foi necessário colocar um átomo, reuniu com outro átomo e virou o quê? Uma molécula, correto? Bom, todo átomo tem o valor da sua massa atômica. Massa atômica, professora? Sim. Essa massa atômica é a massa de um átomo. Lembrando que quando a gente fala em massa atômica, aqui a professora representou, né? O oxigênio. Professora, o que significa esse número 16 que está aqui em cima, do lado? É o que? A massa atômica. E o número de baixo é o número atômico. Para nós agora, a gente só vai olhar o que? A massa. Então, sempre quando eu olhar na tabela periódica, eu vou procurar o valor da sua massa atômica, beleza? Essa massa, ela é expressa no quê? Em unidade. Então, quando a gente vai lá e olha esse 16, é 16 o quê? 16 unidade. Bom, nós sabemos que reunião de átomo não forma uma molécula, então a gente vai ver agora a massa molecular, que é a massa de uma molécula. Quando eu falei em molécula, eu vou representar aqui no caso, eu dei um exemplo do O2, que é a molécula do oxigênio. Para calcular o valor dessa massa molecular, o que a professora olhou? Fui lá na tabela periódica e vi que a massa dele é 16. 16 o que a gente falou? Unidade. Só que para calcular essa massa molecular, nós vamos precisar fazer uma continha de vezes. Aonde? Eu vou pegar o valor de um oxigênio e multiplicar agora por 2. Por que a professora multiplicou por 2? Olha aqui, ó. O sozinho vale 16. Mas aqui no caso eu tenho 2. Esse 2 eu tenho que multiplicar. 16 vezes 2 dá quanto? 32 unidades. Então, quer dizer que a massa molecular do oxigênio, da molécula de oxigênio, vale quanto? 32 unidades. Eu coloquei um outro exemplo também aqui, ó, que é a água. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Prof, mas não tem nada. Quando não tem nada, é o número 1 que a gente tem aqui, ó, a quantidade de átomos, que vocês viram lá no primeiro ano. Voltando aqui a calcular. Bom, eu vou na onde que eu falei para vocês? Na tabela periódica. Na tabela periódica, eu vou lá e olho. O hidrogênio, ele tem o valor de massa atômica de 1. O oxigênio, ele tem valor de 16. Como é que a gente vai fazer a continha para achar a massa molecular dessa água? Eu não tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu fiz o quê? 1 vezes 2. E o oxigênio? Eu não tenho só 1. Eu vou lá e vou pegar o valor de 1, que é 16, e multiplicar por 2. Primeiro multiplica, depois a gente soma. Primeiro multiplica, depois a gente soma.
Então, olha lá, ó, ficou o quê? 2, porque 1 vezes 2 é 2, e 16 vezes 1 dá 16. A professora pegou o 2, 16 e somou com 16, deu quanto? 18 unidades. Também foi falado na aula sobre o mol. O mol é a quantidade de matéria de um sistema. Prof, mas o que é isso? O que é matéria? Matéria não é tudo? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí, quando a gente viu lá, ó, na aula, ele fala sobre a massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a quantidade da massa em grama de 1 mol da substância. Bom, se é 1 mol, da onde que vem tudo isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer uma relação de massa, não foi o nome da aula de hoje? Relação de massa. Lá na tabela periódica, se a gente olhar lá, o cálcio, ele tem um valor de 40 unidades como massa atômica. Se eu for expressar a massa molecular dele, como é que eu vou expressar? Por que a senhora colocou agora em grama? Porque nós estamos falando em massa molar. E a massa molar dele, ao invés de eu colocar unidade, eu coloco o quê? Grama. A mesma coisa a professora colocou aqui, ó. O sódio. O sódio, quando eu vou lá e olho o valor da massa atômica dele, ele tá lá, 23 unidades. Só que o valor da massa molar dele, eu vou expressar de que maneira? 23 gramas por mol, beleza? Teacher, mas como é que vai ser calculado esse tal de mol? Como que calcula esse tal de mol? Nós vamos trabalhar com essa fórmula. Essa fórmula representa N, é o número de mols, que é igual a massa, quantidade, uma quantidade, dividido pela sua massa molar. Então, a professora até colocou aqui do lado, ó, M representa a massa dada, o Emão a massa molar, e o N representa o quê? O número de mols. Eu coloquei um exemplo aqui, bem simples, tá? Eu coloquei quantos mols corresponde a 88 gramas de gás carbono, porque o CO2 é o gás carbono. Primeira coisa, tá vendo que a professora colocou aqui que o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. A gente sabe que a molécula do gás carbono ela é formada pelo carbono e oxigênio. Então, já vou lá na tabela periódica e vou pesquisar qual que é o valor das suas massas atômicas. Beleza? Bom, o valor do carbono não é 12? Aí eu olho na fórmula. Na fórmula só tem um carbono. O oxigênio, ele não vale 16, mas na fórmula tem 2 aqui. Então, o que eu fiz primeiro? Eu peguei o 12, multipliquei por 1, ficou 12. O 16 multiplicado por 2 dá 32. Lembra que a professora falou? Primeiro multiplica, depois a gente soma. Se eu somar aqui, ó, 12 com 32, quanto que dá? 44. Quer dizer que essa molécula do gás carbono, uma molécula dessa, vale 44 gramas. Tite, mas por que a senhora teve que fazer tudo isso? Porque o número de mol é a massa dada. Olha lá a massa dada. Qual que é a massa que eu tenho para trabalhar? 88 gramas. 88 gramas. Não vai ser dividido pela massa molar, que é a massa dessa molécula aqui? Então, eu vou lá, ó. 88 dividido. 88 o quê? 88 grama. 44 o quê? Massa molar. 88 divide por 44,
Qual que é o meu valor de número de mol? Significa que deu quanto? 2, porque 88 dividido por 44 deu 2. Beleza?